tudo bem? Aqui é Luísa Perazini do blog Nerd e hoje vamos falar mais um pouquinho de Game of Thrones. Para quem sabe e também quem não sabe, domingo passado nós tivemos o último episódio da última temporada de Game of Thrones. Os showrunners entregaram pra gente um desfecho completamente inesperado, além de um final digno de um final de Lost. Quem já assistiu Lost sabe que o final não agradou a grande maioria dos fãs e deixou muitos decepcionados. E foi o que aconteceu também com Game of Thrones. E aí que agora você me pergunta, mas Lu, que parâmetros que eles tinham para entregar alguma coisa, se nem os 2 últimos livros o George R.R. Martin nos entregou? Bom, eu não sei se vocês têm acompanhado as entrevistas que têm saído, inclusive eu publiquei uma delas aqui no blog. George R.R. Martin não estava contente da série acabar bem antes do necessário. Ele já havia falado que precisaria no mínimo mais umas 3 temporadas, para que tudo fechasse com maior sentido. Além disso, ele também contou, não sei se foi a Rolling Stones, com todos os detalhes, o final de Game of Thrones para os showrunners antes de deixar a roteirização de Game of Thrones. Não tem como nós termos certeza de que esse foi o final que o George R.R. Martin contou para os showrunners, mas podemos ter a certeza de que ele ficou extremamente descontente do que foi apresentado aos fãs. A gente sabe que essa 8ª temporada foi extremamente corrida. Só nela nós tivemos 2 batalhas. As batalhas contra os White Walkers, que foi apenas em um episódio, e a Batalha do Trono, que também se resumiu a apenas um episódio. Talvez se elas tivessem sido mais elaboradas, com uma temporada para cada uma, a gente pudesse ter entendido melhor o que aconteceu nesse último episódio. Ou então, nós teríamos um final realmente digno de Game of Thrones. Afinal, nada do que aconteceu nesse último episódio condizia com o que vinha acontecendo até então. Quem sempre acompanhou a série sabe que houveram mudanças extremas em alguns personagens, incluindo o Bran, que acabou assumindo o trono no final. E ainda soltou aquela frase que deixou muitos revoltados, dizendo que é por isso que ele estava ali. Quer dizer, todo mundo foi uma marionete na mão do Bran o tempo todo e ele sempre quis o trono, apesar de falar sempre que não queriam o trono. Negou o trono de Winterfell. Mas por que será que ele negou o trono de Winterfell? São perguntas que nunca serão respondidas porque os showrunners fecharam a série sem nenhuma explicação. E é aí que pelo menos fica a maior das minhas revoltas. Bran sempre falou, desde que descobriu que Jon Snow era Aeon Targaryen, que ele deveria ascender e que ele deveria estar no trono. Que Jon deveria contar a todos os ventos quem realmente era. E é aí que você me pergunta, mas Lu, a gente teve 2 premonições muito importantes. Uma foi da Daenerys, que viu as cinzas que pareciam na época neve, e a outra foi do próprio Bran, que viu um dragão sobrevoando King's Landing. Mas eram premonições muito abertas, gente. Ela poderia sim ficar louca? Sim. Como eu disse no último vídeo, eu não contesto essa parte. Ela já vinha apresentando sinais de loucura com o tempo. Mas o Bran, ele sempre pareceu aquele cara que ia saber sempre do passado e talvez do futuro, mas que não ia se intrometer. E ele se intrometeu. Inclusive, ele teve atitudes em mudar esse futuro. Ele entregou a adaga que mataria o Rei da Noite, a Arya. Ele forçou o irmão a contar para suas irmãs quem ele era. Com isso surgiu toda aquela trama por trás para tentar revelar quem ele era para ele ficar com o trono. O Bran negou o trono de Winterfell, que se ele, caso na época fosse rei, ele não poderia ou teria que negar a assumir King's Landing e os 6 reinos. A gente viu também a mudança de comportamento por completo desde o episódio anterior da Arya, que desistiu de uma vingança que fez parte da personagem desde a primeira temporada. E no final de tudo, resolveu virar Cristóvão Colombo de Game of Thrones. Foi uma coisa completamente sem sentido. Uma pessoa que estava aparentando ser Azor Ahai, um guerreiro místico que iria aparecer para salvar a todos, e vira desbravadora de Game of Thrones
para tentar abrir os mapas. Não tem sentido, gente, não tem sentido nenhum. Como o turbilhão de arrependimentos do Tyrion não tem sentido, como Jon Snow ter virado uma marionetezinha tanto do Tyrion quanto da Daenerys e ter voltado pro turno da noite com um rabinho entre as pernas. E todo mundo que tava sempre falando, diz quem você é, você é o rei, você tem direito ao trono. Na hora ficar caladinho e não falar quem que ele era. A Sansa não falou, o próprio Bran não falou. Por que na hora de escolher um rei, eles não falaram? Nós já temos. É Jon Snow, porque Jon Snow é a Aeon Targaryen. As mortes não foram tão legais quanto eu imaginaria que seria. E essa última temporada mais enrolou todo mundo do que realmente contou o final de Game of Thrones. Nós tivemos um final poético que nunca pertenceu à série. Resta agora a gente esperar pelos 2 livros que estão faltando do R.R. Martin e ver o que realmente teria que acontecer em Game of Thrones e na Guerra dos Tronos, porque realmente foi inaceitável um final desse, que mexeu tanto com os personagens que a gente vinha acompanhando há 10 anos e que acabou mudando tanto conceito, tanta história já contada, que é realmente inacreditável aceitar aquele final. Eu não sei aonde os showrunners estavam na cabeça, e não foi só erro de roteiro, gente. A gente teve muito descaso com cenas. Em quase todas as cenas dessa temporada, nós tivemos um objeto deixado, 1 ou 2, porque nesse último episódio nós tivemos 2 garrafas deixadas em cena. Mas praticamente em todos nós tivemos algum erro de continuação. Isso quase não acontecia em Game of Thrones. E quando acontecia, era um episódio de uma temporada para outra. E foram erros tão visíveis que poderiam ter sido vistos pela edição do pessoal. Então não foi só erro da galera que estava filmando, foi erros grotescos de edições também. E não é uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês, mas eu tava conversando com alguns amigos e todos tiveram a mesma sensação. Mas a sensação que essa temporada trouxe é de que os showrunners queriam se livrar dela o mais rápido possível para eles poderem assumir outro compromisso como o Star Wars. E, gente, se eles são esse tipo de pessoa que se livram de alguma coisa, eu fico imaginando a atitude que eles vão ter em tudo que eles assumirem daqui pra frente. Eles não respeitaram os fãs, eles não respeitaram a história de Game of Thrones e muito menos respeitaram o autor dos livros. Mesmo que ele não tenha lançado os 2 últimos episódios, ele deixou para esses showrunners o que deveria acontecer. Então não houve respeito com ninguém. E me admira muito a HBO, que faz grandes produções e fez essa grande produção que hoje é considerada uma das maiores na categoria pop, tem entregado um trabalho tão ruim quanto essa última temporada de Game of Thrones. Se vocês hoje me perguntassem, resuma essa temporada em uma palavra, eu falaria a mesma coisa que o ator de Jon Snow falou. Decepcionante. Essa última temporada é decepcionante e parece uma piada. Inclusive, eu acho que tem na internet um abaixo-assinado para que essa 8ª temporada seja refeita. Eu não sei se vai dar certo ou não, eu creio que não, a HBO deve ignorar e deixar como tá. No final, já tá feito, já tá entregue, né? Então não tem por que voltar atrás do que já entregou. Então realmente a esperança para os fãs, tanto da série quanto do livro, é esperar o George R.R. Martin terminar, entregar e finalmente ler um final digno de Game of Thrones por alguém que realmente sempre entendeu fãs e sempre entendeu a história de Game of Thrones. Nada mais que o criador, não é verdade? Talvez o erro do George R.R. Martin tenha sido sair da roteirização de Game of Thrones. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, revoltada como a maior parte dos fãs. Game of Thrones acabou, mas a gente ainda tem muita série aí pra falar e muita coisa ainda pra ver. E é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal e sempre estar atento em todas as novidades dos vídeos daqui. Não deixe de dar aquele like e até!